Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tricast. Hoje iniciamos os episódios da nova temporada e logo com um grande convidado, Carlos Bernardo, mais conhecido como KB, que é preparador físico e especialista em treino de reforço muscular. Neste episódio aprendemos muito sobre esta área e no final chegamos à conclusão que o treino de ginásio é fundamental para prevenir lesões e acima de tudo nos tornarmos mais eficientes. Por isso, se te queres tornar mais rápido a nadar, pedalar e correr, fica connosco e com o KB no 13º episódio do Tricast. Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Balaka, the 20-year-old, getting the silver. Olá a todos, sejam bem-vindos então novamente aqui ao Tricast. Tivemos uma paragem, a nossa primeira paragem, estamos aqui oficialmente na segunda temporada e regressamos aqui já com um novo convidado, com o KB, Carlos Bernardo. Obrigado por teres aceito aqui o nosso convite, KB. Obrigado eu, prazer. Então, vamos lá então aqui entrar numa área diferente. Ainda não tivemos a oportunidade de ter aqui no podcast um convidado para falarmos sobre a preparação física e o treino de ginásio. Mas antes de irmos às perguntas mais específicas e técnicas que se calhar quem nos está a ouvir vai ter curiosidade em aprender e saber, gostávamos de começar um bocadinho a ir buscar o teu passado como atleta. Nós fomos investigar e sabemos que tiveste um passado como nadador e como depois passaste para o rugby. No meio disto tudo eu gostava de saber a história, ou seja, o teu percurso como atleta, mas gostava também de perceber como é que foi esta transição, porque nós achamos duas modalidades completamente distintas, uma no meio aquático, a outra ou seja, uma com contacto, uma sem contacto, uma individual, uma coletiva, ou seja, achamos muito interessante esta diferença entre as modalidades. Ok, então vamos lá isso. Eu comecei a nadar basicamente para aí aos 3 anos, isto porque a família também vinha toda da parte da natação, e ainda por mais estando aqui numa zona onde a nível de desporto, aqui os bombeiros de Estoril foram um bocado pioneiros na parte do desporto, então comecei a nadar por volta dos 3, 4 anos, e a partir aí dos 7, acho que foi quando comecei a entrar nas primeiras competições, as primeiras braçadas, torneios regionais, aquelas coisas todas, e assim foi, assim fomos prosseguindo nessa modalidade, não sendo aquela que eu mais gostava. Ok. Claro que eu mais gostava era o futebol, mas naquela altura o futebol era visto um bocado como os grandes baldas aqui para o futebol e seguiu a carreira de futebolista. E na altura, com 12, 13 anos, comecei a ganhar provas, comecei a fazer, ganhar bons tempos, a ir à seleção e aí a família já não me deixou abandonar a modalidade, sair. E daí fui praticamente até aos 20 anos. Tive ali depois 2 anos de júniores em que não competi, devido a algumas lesões de fator de crescimento. Okay. Quais é que eram as especialidades que tu nadavas? Eu era fundista. Ok. Nós tivemos aqui, estávamos aqui numa discussão. Eu achava que tu tinhas estado nas águas. Eu apostei que tu eras nadador de águas abertas e o David que era sprinter. Nada a ver. Não, eu estive mais perto. Eu tive um bocadinho mais perto. Eu passei a ser sprinter, aí aos 18, 19, comecei a não ter muita vontade das provas longas. Das provas longas, isto porque começavas a ver os teus colegas sprinters a fazer sprints, ou seja, quando começava a parte do taper, eles a fazerem sprints na boa vida, e nós a meter quilómetros. Exato, eu disse, isto não é para mim. Não é para mim, exato. Ou seja, o que foi um erro, e isso, lá está. Depois, mais tarde, na parte como treinador, ou na parte como preparador físico, foi algo que eu aprendi, porque foi um erro, porque eu com 12, 13 anos, a primeira vez que fui à seleção, eu tinha 4,30 aos 400, ou seja, um juvenil, ou seja, foi um dos melhores tempos nessa faixa etária.
e sem dúvida que tinha um bom futuro como fundista, mas pronto, um bocado de baldas nesse aspecto, comecei a forçar em não ir a essas provas, e comecei a nadar 50 e 100, onde basicamente lá diríamos, era atleta de finais B, estava ali, mas não era de todo a minha distância. Era fundista, mas pronto, tinha ali uns tempos, 55, 25, 25 aos 50, 55 aos 100, portanto andava ali naquela faixa dos 20 melhores, vá. Isto até aos 20 anos. Depois, como mudei de escola e fui estudar para Lisboa, não quis estar a mudar de clube ou ir nadar para Lisboa, e através de amigos conhecidos do meu irmão mais velho, que andavam no rugby, também devido à minha estrutura, começaram a puxar, vem experimentar um treino, e nessa altura, como estava a estudar em Lisboa, não tinha praticamente horário nem para treinar de manhã, nem para treinar à tarde, e assim fui, e fui ter uma experiência no rugby que durou praticamente até a época passada. A sério? Foi longo, então? Foi o ano passado, meti na cabeça e ainda fiz o Campeonato Nacional da segunda Divisão do Belenenses, Campeonato Nacional Sénior, e fechei a loja ano passado. Mas realmente são desportos mesmo atípicos, são coisas mesmo diferentes, é totalmente impressionante. Diferente. Acho que é. Esporte individual e isso também me serviu depois na minha parte como preparador físico, que estive ligado às duas modalidades também. E sei bem ver, por exemplo, a natação é um desporto que as pessoas não têm completamente noção daquilo que eles treinam. É um desporto individual Exato. Muitas vezes até comparando com o triatlo, falando que o triatlo também tem muito volume, e às vezes até falávamos nisso, a grande diferença é que o triatlo vocês correm e andam de bicicleta e ao ar livre e estão em grupo. Sim. Apesar de também terem muito volume de treino, acaba a ser muito mais natação, não é aquele, é muito carregado. Sim. É contar as leis, não é verdade? Sim, no final e se fores ver principalmente os fundistas, e estive ligado a uma fundista, é duro. É muito duro. E enquanto nós numa volta de bicicleta falamos, e às vezes as voltas de bike easy até são momentos bons e que dá para uma pessoa estar ali a desfrutar, na natação aquilo mesmo, um treino easy acaba sempre por ser um treino muito solitário. Chegas à parede, o que é a próxima tarefa? Pumba, siga. Né? Enquanto no rugby ou noutro desporto, tu, quando mudas de tarefa, há sempre o convívio, estás ao ar livre, é completamente diferente, e foram sem dúvida dois desportos opostos, ou seja, sais de um com contacto zero para um cheio de contacto. Mas pronto, foi também uma experiência bastante agradável e bastante positiva também no rugby. Ok. E então, começaste aí até por dizer que depois vieste estudar para Lisboa. Vieste para estudar para Lisboa essa parte que depois levou a ser preparador físico? Ou como é que chegaste a essa parte de tornar-te um profissional de preparação física? Quando fui estudar para Lisboa, fui fazer desporto, e na altura foi quando eu jogava no Cascais e transferi-me para o Belenenses, e uma das condições que eu pus no contrato, na transferência, era para começar a dar aulas de natação e estar ligado à modalidade. E aí ainda tive como 7 anos como treinador de natação no Belenenses, das camadas jovens. Isto, já não me lembro bem, mas foi até para aí quase ao último ano dos jogos, onde a Daniela Inácio foi aos jogos. Agora não me lembro quais jogos, acho que foi de Grécia, acho que Atenas, acho que 2004. E aí estive ligado como treinador. Depois é que fui para Barcelona trabalhar, e de Barcelona é que então, através de uma oferta de trabalho, é que fui para os Estados Unidos, e aí sim é que comecei a estudar mais a parte da preparação física, e aí mudou completamente toda a minha filosofia de trabalho. E tiveste na EGS, não foi? Exatamente, foi a partir daí, acho que 2000, se não me engano, 2010, 2012, por aí, se não me engano. Podemos dizer quase que foi o momento, deu ali o clique e ganhaste a vontade de... Ok. Completamente. Já agora, para quem não nos ouve, também pode explicar o que é EGS, porque acho que é um na altura eu trabalhava no Homes Place, portanto, metodologia, personal training e máquinas e aquilo tudo, e havia uma
houve uma senhora, graças a Deus, que quis abrir um centro de performance em Barcelona, mas não para atletas profissionais. Ou seja, para todas aquelas pessoas que querem treinar como atletas. Ou para qualquer desportista que não fosse elite. Então, tanto eu como mais um colega, que por acaso agora também está cá em Lisboa, concorremos. Eu concorri para a parte do treino e ele ganhou a parte do golfe. E o que ela fez? Ela levou-nos para os Estados Unidos para estudarmos nos melhores centros dos Estados Unidos dedicado à performance. É claro, quando nós chegámos lá... Uma diferença muito grande. Foi um choque. A gente só dizia, quem me dera conhecer isto quando eu era atleta. Tinha sido 20 vezes melhor atleta do que fui. E depois, quando voltámos, o outro choque, onde é que nós vamos aplicar tudo isto que conhecemos, porque cá estamos a falar da Europa, nessa altura, ninguém fazia o que nós fazíamos. E a cultura era totalmente diferente. A cultura, ou seja, tudo o treino e esta parte física, tudo muito dedicado à parte de movimento e que as pessoas se mexam o melhor possível e que o treino deixa de ser aquele treino que nós estávamos acostumados de máquinas e passa a ser um treino completamente diferente, com muito movimento. Os próprios ginásios sem máquinas não estavam preparados. Sim. No fundo é quase passarmos de ter um treino geral para termos um treino específico à nossa modalidade em si, mais adequado às características da modalidade e ao que precisamos. Sim, e começámos a ver todos como um atleta, porque tu... Hoje em dia já estamos muito mais evoluídos, mas tu és um triatleta, não és um atleta, és um triatleta, tu és um futebolista, tu és um nadador, e eles lá veem todos como um atleta, és um atleta, e um atleta todos os atletas precisam do mesmo, precisam de força, precisam de potência, precisam de estabilidade, depois a partir daí começas a diferenciar em algumas coisas a parte, interessante isso. Das demandas do desporto, mas, por exemplo, pegando no vosso caso o triatlo, a parte da componente, a gente chama cardiovascular, já não somos nós os responsáveis. Claro. Certo? Sim. E nós o que temos que fazer eu costumo muito dizer e faço muito esta conexão, nós somos os mecânicos. Tu vais à boxe, nós arranjamos, e depois o resto é contigo e com o teu treinador da modalidade. Nós aí não interferimos de forma alguma, podemos opinar um pouco sobre a parte de recuperação. Agora, de volumes de treino e isso tudo, nós tentamos não entrar nisso. Exato, claro. E sempre foi uma das coisas que fiz, mesmo na natação, com o treinador, nunca opinei sobre a parte dele. Aí não entramos sim na parte de tentar-vos afinar o melhor possível para que vocês tenham o melhor resultado na vossa modalidade ou na vossa disciplina. Exato. Sim. Olha, agora entrando se calhar aqui um pouco mais na parte técnica, já começaste a dar aqui alguns pormenores que são interessantes da parte até da experiência que tiveste depois nos Estados Unidos, mas assim de forma geral, para quem nos está a ouvir, quais é que são os principais benefícios que tem fazer este trabalho? Porque é um trabalho que a nível nacional temos vindo a ter um crescimento muito grande, cada vez as pessoas estão a perceber a importância deste tipo de trabalho. Mas para quem ainda tem dúvidas do quão é importante o trabalho de reforço muscular e treino de força, assim de forma geral, quais é que são os principais pontos que... Eu acho que o grande benefício, sem dúvida, é a prevenção de lesão. Que é aquilo onde eu tenho notado mais dos atletas com quem eu trabalho e do feedback que me têm dado, sem dúvida essa. Se nós pegarmos no triatlo, é um desporto que tem um volume enorme, nas três disciplinas, e é uma parte uma grande carência que havia era sem dúvida a parte da força. Exato, sim, concordo. E a parte da força, as qualidades físicas só se podem trabalhar no ginásio, porque temos que seguir uma sobrecarga, tem que aumentar os pesos. E principalmente, eu acho que principalmente a nível de estabilidade, que não tem, a nível de corte, que não é fazer abdominais como a gente estava acostumado a fazer, tem muito mais para além disso. Sem dúvida, essas partes, ou seja, primeiro a prevenção de lesão,
que vem com o treino de força e o treino das qualidades físicas, né? Se eu não tenho força, eu não consigo pôr mais potência, portanto, se eu não tenho força, estou sujeito a uma grande subcarga no músculo, o músculo não tem força, portanto, alguma coisa vai ter que compensar, portanto, daí vem depois a lesão. Ok. Isso, uma das grandes, daquilo que eu via muito era a fratura de stress. Né? Sim. O normal do triatlon, Lesões de E daí, sobrecarga. exatamente, e pronto, e acho que estamos a ir, não sei se não fui o pai dos pioneiros a começar este tipo de trabalho, principalmente com a parte da elite, deve ter sido um dos, a levar isto, não o treino, eu digo, o treino de ginásio, mas de outra forma, porque eu acho que a malta ainda pensa muito que o treino de ginásio é ficar grande e é carregar pesos. Não, o nosso sistema que nós utilizamos nem é isso, porque há muitas vezes que nem sequer, às vezes há treinos que nem temos em pesos. Trabalhamos mobilidade, trabalhamos o trabalho de corpo, ou seja, há muitas coisas, mas sem dúvida eu pondria que aqui o grande benefício é a prevenção de lesões. A prevenção, muito bem. Já, então, agora um bocado neste padrão, e já começaste a dar aí algumas indicações, o que é que num triatleta, ou seja, o que é que num triatleta com 3 modalidades por norma, onde é que detectas mais lacunas e o que é que achas que é mais importante serem trabalhados, ou seja, as partes que é serem trabalhados, porque lá está, há sempre muita sobrecarga, claramente o triatlo aqui, se calhar há 4 anos, não tinha nem perto nem de longe a ideia e esta parte de trabalhar a preparação física, e sem dúvida que eu acho que foste um pioneiro nesse aspecto, porque eu quando saí do triatlo não havia muita preparação física, começou a haver no ano em que eu saí ou no ano a seguir, e depois entretanto até entraste tu a trabalhar com a Melanie, Vera Vilaça, etc, etc. Portanto, quais é que foram as lacunas que detectaste imediatamente e quais é que são os pontos mais importantes a trabalhar num triatleta por norma, assim numa visão geral? Isto foi tudo também para mim, assim, eu já conhecia o triatlo, acho que para aí o Hugo ainda não era nascido. Porque quando nadava foi quando começou a aparecer o triatlo, eu lembro perfeitamente do Lino, lembro-me do Lino a treinar, eu lembro-me de muitos, Paulo Pereira e essa malta toda, na altura quando começou o triatlo. E para mim o triatlo, quando o Lino me convidou a trabalhar com ele, para mim era completamente desconhecido, não é? E pronto. E das primeiras coisas que, sem dúvida, que notei no atleta era a falta de força e a parte a nível de estabilidade, ou seja, é muito grande, ou seja, muita falta de estabilidade. Exato, sim. E depois o mais importante, aquilo que nós também trabalhamos muito, muita falta de qualidade de movimento, ou seja, conseguias notar muitas instabilidades no corpo e a gente chama muitas bandeiras vermelhas, o que pode causar desequilíbrios e depois levar à lesão. E nós utilizamos um sistema de avaliação que é o FMS, e daí consegues ver muita coisa, muitas bandeiras vermelhas na parte da corrida, crias muitas instabilidades, e isso foi das coisas que eu mais notei e foi se calhar as primeiras coisas que começámos a trabalhar. E depois falando com o treinador, olha, se calhar neste caso precisamos fazer aqui nas férias um trabalho de hipertrofia, ou seja, que ele ganhasse um bocadinho mais de massa muscular. Outro se calhar não precisa tanto deste trabalho, mas se calhar precisa de mais um trabalho de força, e depois a partir daí vamos vendo o que é que se precisa de trabalhar nas qualidades físicas. O triatlo também foi mudando muito também, cada vez há mais provas de sprint. Exato, sim, exatamente. Nós também fomos adaptando um bocadinho, porque os circuitos também começaram a requerer outras demandas físicas do próprio atleta. Antigamente era correr, e hoje em dia é muito mais circuito fechado, com subidas e descidas, portanto as demandas daquilo que tens que dar ao atleta também são... Sim, passou de ser uma coisa que se calhar antigamente era mesmo um puro endurance, e agora precisas de ter força, precisas de sprinter quase. Tens que ter, não é? Tens que ter um endurance. Exatamente, ou seja, um equilíbrio muito difícil. Isso é um bocado, eu posso ter muita força, ou seja, buscando as qualidades físicas, eu posso, a nível de aeróbio, mas eu também tenho que ter o anaeróbio, e eles têm que lá estar todos, não é?
Mesmo que seja sprint, se não tiveres resistência, Sim, aquilo dura pouco. Portanto, Exato. tem que haver aqui um bom controle disto. Aqui surge uma questão, não é bem uma questão, é também perceber do que é a tua opinião sobre isto, que é, nós agora, e há muita gente que fala de, no triatlo deve de existir ou seja, um modelo do corpo do atleta, do triatleta, e nós no triatlo a ganhar provas temos todo o tipo de atletas, temos atletas muito pesados, atletas mais leves, mais baixos, mais musculados, temos o Alexi, que é um atleta super leve, e temos, por exemplo, um Aidan Wild, que já é um atleta mais pesado e correm os dois o mesmo. Qual é a tua opinião acerca disto? Ou seja, faz sentido nós alterarmos muito a nossa genética original ou devemos de trabalhar em cima das nossas características físicas base? Assim, eu concordo com essa segunda, ou seja, imagina, tu se meteres mais peso, tu vais ter que conseguir tu render com esse peso em cima. Claro, exato. Mas se eu deixar de trabalhar as minhas qualidades físicas, ou seja, se eu deixar de trabalhar força, eu também não vou conseguir pôr mais watts na bicicleta. Eu não consigo dar aquele passo em frente. Portanto, estas coisas têm que ser bem geridas. Eu posso dar o exemplo das pessoas com quem trabalho e trabalham e carregam bastante nos pesos, ou seja, no trabalho de força, e não têm ganho de volume. Mantemos o João Pereira magro, seco, forte. Exato. Né? Mantemos uma Melanie também magra, forte. Portanto, trabalhamos sobre aquelas características deles. Não tentamos modificar muito. Modificar. Agora, tem que ser trabalhar, haver um equilíbrio, peso-potência, não é? Do atleta. Ou seja, se tu viste nos Jogos Olímpicos, quem ganhou os Jogos Olímpicos não era de todo, não é? Aliás, não é todo... Não, e temos cada vez mais exemplos. Magrinho, não, e ele tem... E aí surge também uma controvérsia, porque os noruegueses dizem que não trabalham, não sei se já tiveste a oportunidade de ouvir alguma vez, mas eles dizem que não viram qualquer tipo de benefício em trabalhar. E surge muita controvérsia, porque a ciência mostra que sim, toda a gente vê, mas eles pelo menos não dizem que o fazem. Eu acredito que eles façam um trabalho de prevenção de lesão, mas acho que trabalho de força eles acho que não fazem, até porque consideram que é uma área que eles estão muito atrás e não têm, e se calhar é uma área que eles têm de vir a evoluir, e eles, como são muito cautelistas, não gostam de trabalhar sem ter certezas das coisas. Exato. É uma área que eles estão muito atrás. Mas sim, o Blumenfeld tem muita massa gorda. As raparigas, vi algumas agora, já não sei onde é que depois comentei, e eram fortíssimas. Sim. Não, e cada vez acho que isso, nós entramos aqui nesta conversa, e acho que até por acaso desmentiu-se aqui o KB, o Carlos, sendo da natação. Tivemos agora o exemplo no Campeonato do Mundo do David, o David mega magro, que aquilo... Não, e é forte. Vocês veem o Miguel, por exemplo, eu posso falar daquilo, e vejo eles, trabalham com muita carga. Ou seja, quando nós falamos força, não significa tamanho, que é isso que eu acho que as pessoas têm na cabeça. Eu posso fazer agachamento com 100 kg e ser uma pessoa magra. Eu não trabalho para a hipertrofia, porque isto foi a minha grande mudança a nível de treino. Ou seja, nós estamos muito, que é aquilo que hoje em dia, mesmo nos ginásios, com a população geral, digamos assim. Sim. Tudo isto veio do culturismo, não é? O ginásio, as pessoas associam muito ao culturismo. Toda esta metodologia que eu aprendi nos Estados Unidos, nós fazemos bem essa diferença. Culturismo é uma modalidade, certo? E ginásio não tem que ser culturismo. Eu não tenho que trabalhar para ficar grande. Sim, exatamente. Pode ser magro e ser forte. E ser forte, exatamente. Aliás, é esse o nosso objetivo, é não ganhar peso e ganhar força. Exatamente. É claro que se calhar ganhas 1 ou 2 quilos, mas toda a tua estrutura acompanha. Mas mais que isso não. Sim, mas não, porque não ganhas mais, ou seja, eu se quiser ganhar, lá está, isto que eu acho que ainda há muito pouca informação, eu se quiser ganhar, que não é o vosso caso, eu quero ganhar 5 ou 6 quilos. Né? Exato. Estou a dar um exemplo, né? Que não é o vosso caso. Para eu ganhar 5 ou 6 quilos de massa muscular, eu tenho que trabalhar muito. Tenho que fazer um programa de hipertrofia, tenho que comer muito, tenho que se calhar depois, a partir de certas coisas, já tenho que se calhar pôr outros aditivos. Né? Exatamente.
Né? Já é uma coisa completamente diferente. Né? E se nós pegarmos, se calhar, na evolução, e pegando, por exemplo, num sprinter, que são os homens mais rápidos do mundo, então, começou-se a deixar, porque utilizavam muitos anabolizantes. Ok. Por isso é que tu vias na altura, e eram enormes, Os ombros, exato, tudo. Continuam a utilizar anabolizantes, mas cada vez vês eles mais com um corpo diferente, não é? E isso o conceito que as pessoas têm que entender é que eu posso ser forte, mas não tenho que ser grande. Sim, claro. Exato. Tu vês o Miguel Nascimento, que é o nadador mais rápido. Miguel Nascimento, que é o nadador mais rápido, está ali agora com o Ribeiro. Com o Diogo. Sim. Exato. Estão ali. Bem, e fazem 100 kg de supino, fazem 150 kg de agachamento, e continuam a ser, têm massa muscular, mas continuam a ser magros. Magros, exatamente. Sim. A natação tinha muito essa filosofia de que a força era através de quão grande eras, e acho que essa ideologia também nele já está a ser alterada. Claro, alterada, e cada vez mais. E no triatlo igual, vês além igual, assim, daquilo que eu posso falar, né, da minha experiência, eu posso dizer que tanto o João e tanto a Melanie, nos últimos tempos, lesões quase nada. Sim. Exato, ainda bem. Sim, é verdade. Antigamente havia sempre uma lesão. Não, antigamente a verdade é essa, que antigamente havia sempre uma lesão por época que era mais grave. Melanie com as fraturas de stress, como falaste. O João tinha eu vi pelo menos o João com rupturas musculares 2 vezes. Exatamente. Portanto, pois é assim, nós não podemos evitá-las, não é? Porque depois tens muito volume, não é? Mas o que é certo é que têm beneficiado imenso. Exato. Sim. Eu acho que uma das coisas que eu, pelo menos assim, estando na comunidade de triatlo, vejo é podem não ter lesão, mas o treino é ou seja, é aqueles pequenos toques que o pessoal sente e diz, espera aí, tenho de ficar agora 2 dias se calhar sem correr para isto não avançar. E é isso que depois faz a diferença ao longo de uma época, é a pessoa conseguir estar com a consistência sem precisar de estar numa semana de treino, espera aí, não vou fazer as séries hoje, por exemplo, vou fazer mais tarde porque não posso, hoje não dá, estou com um toque, etc. Depois tu vês também muitas lacunas, por exemplo, eu vejo, a malta corre, trabalho de pliometria, não faz. Pois é, isso é uma grande verdade. E é um trabalho excelente, é um excelente trabalho de prevenção para a corrida, porque a correr é pliometria, certo? E as pessoas não sonham, cada vez que metes o pé no chão, a carga que tu metes em cima do teu corpo. Exatamente. Acho que é 9 vezes o peso corporal, não é? Sim. Agora não tenho aqui os valores, mas se nós virmos as imagens em câmara lenta, assustamos-nos, que aquilo é brutal. Cada vez que tu metes esse pé no chão, e depois o que acontece? Tu não tens força para o teu corpo. Exato. E tu vais pegar em muitos triatletas, se calhar elevações nem conseguem fazer. Eu não conseguia. Força relativa. É força para o teu próprio corpo. Exato. Eu não conseguia fazer. Nós também aqui percebemos, estamos na coisa, mas para quem não sabe o trabalho de pliometria, e o KB pode explicar melhor, é basicamente trabalho que tem a ver com saltos e com reações a saltar, por exemplo, de uma caixa, saltar à corda. Saltar à corda já é considerado pliometria. É pliometria. Correr é pliometria, ou seja, é o trabalho do encurtamento ao alongamento do músculo. É a reação ao contacto, basicamente. Que é aquilo que tu fazes a correr. Agora, eu tenho que prevenir e depois ajuda na corrida. Ajuda na corrida. Mas cada vez tem que trabalhar para prevenir isso. O saltar à corda, por exemplo, vamos dizer que queríamos aqui criar um circuito fácil para toda a gente fazer em casa de pliometria. O saltar à corda, ou saltar só com um pé, para a frente, para o lado, isso já ajuda bastante. Ajuda, mas atenção, aí depois entra outra coisa, que é, não podes exagerar nesse tipo de trabalho. Porque isso tem tudo um estudo científico por trás. Não? Nós temos certo número, quando eu quero fazer trabalho pliométrico, eu tenho um certo número para não esticar de contactos com o pé no chão. Ok. Depois tu vais correr a seguir. Claro. E isto que a malta muitas vezes não diz, bora saltar a corda 3 minutos, depois claro. E depois a seguir vais correr 10 km. E a questão aqui é conciliar o trabalho de pliometria com o outro trabalho, porque lá está, nós fazermos só pliometria também não vai dar resultado nenhum, porque não vamos ter capacidade para responder a essa carga. Mas, por exemplo, eu vou sair a correr, posso fazer 3 séries de
de 5, imagina, 5 saltos para a caixa. Claro. Ou a gente chama o drop squat, mas anda ali no 15, 20 contactos, 30 contactos, não chega, porque assim já vais correr. Ok. E correr 10 km tem muito contacto com o pé no chão. Pois tem. Né? Por exemplo, pegando noutro exemplo, noutra modalidade, só para vocês assim perceberem. Imagina, num futebol, eu vou ter treino pliométrico e a seguir o meu treino é um treino de treinador vai treinar cantos. Se eu já fiz muito no ginásio e a seguir vou pôr os jogadores outra vez a saltarem, saltarem. muito. E isto nós temos de ter cuidado. Exato. Ou seja, as coisas têm que ser bem geridas. Bem geridas. E muitas vezes isso não acontece. Ou seja, porque muitas vezes ainda estamos... Ou seja, o treinador, ainda em muitas modalidades, o treinador é o treinador que faz tudo. Sim. Claro, exato. Não sabe. Claro. Então é isso que cada vez temos de ter mais cuidado e dialogar. E eu acho que nós nos últimos tempos estamos a dar muitos passos em frente, mas acho que ainda temos grandes lacunas em termos de educação, percebes? Ok. E mesmo os atletas deviam ser educados, os atletas deviam aprender também, porque é importante o atleta saber. Eu acho que o atleta saber aquilo que está a fazer e porque é que está a fazer. E ainda estamos aí com grandes... Acho que estamos com grandes lacunas nisso. Sim. Tanto que... Há muitos mitos ainda, ir ao ginásio, vou ficar pesado, vou correr menos, esquece. Não é assim que funciona, agora basicamente. Não é assim atrás que funciona. Do prejuízo, atrás daqueles anos que andámos parados. Estamos melhores, mas as coisas vão evoluindo, mas ainda há muito essas barreiras e depois nós nesta área também somos poucos ainda, não é? Porque é uma área, se tu fores ver, é uma área que não, financeiramente, e se formos comparar com o personal training e trabalho de ginásio, dá-nos pouco dinheiro, não é? Exatamente. É muito difícil, há menos volume, ou seja, os clubes pagam pouco ou quase nada, ou fazes porque gostas, não é? Porque gostas, mas só podes fazer até uma certa idade, depois tens que começar... Começar com a família, tens que ir buscar a vida. Exato, é isso. E lá fora, eu acho que lá fora não são melhores que nós, e eu costumo muito dizer isto, lá fora não são melhores que nós, têm melhores condições que nós. E trabalham sem aquela pressão depois, porque têm a vida mais assegurada e podem fazer as coisas com mais confiança. São processos ainda, estamos a caminhar para lá, ainda não é ideal. Enquanto nós cá às vezes para fazer um serviço de uma qualidade que cobramos X, lá fora fazem o mesmo porque 5, 6 vezes mais. Mas é tal coisa. Não vale a pena estar a comparar com realidades diferentes, não é? Não. Está bem. Eu acho que... E tu vês, olha, hoje eu até pus um post hoje no Instagram, tu vês, isto tudo ainda continua a ser o futebol, o rei e senhor, não é? Da nossa modalidade. Claro, sim, sem dúvida. dúvida. Mas tens um atleta que fez história, e tens uma noticiazinha... Assim, era isso que eu ia dizer, assim, muito pequenina no jornal, nem foto, nem nada. E é isso que pronto. Mas cada vez mais o YouTube é um bocado comical e não diz nada. Não, e é verdade. Vamos continuar. E felizmente acho que vamos continuar assim. Sim, eu acho que sim. E depois vocês, atletas, lá quando chega a parte dos jogos, isso aí, mas atenção, cada vez mais o nível é alto e exige muito do atleta, mas tem que haver, né, outras coisas que o atleta tem que receber. Senão não consegues dedicar para chegar àquele nível. É impossível. Principalmente na universidade, e estudas e treinos, e depois vais para a escola, depois tens testes, exames, e isso tudo é stress. Exato. E stress é cansaço, percebes? Acho que ainda temos caminhos a percorrer. Exato. Então, e como já também falaste, treinas natação,
treinas natação, fazes a parte da preparação física da natação, triatlo, que outras modalidades é que fazes? E, ou seja, a tua vida de certeza que não é só natação, triatlo, e como é que consegues conciliar isso tudo? Porque são tantas, podem ser tantas modalidades ou não, não sei quantas é que são, mas é de certeza que é muita gente. E Isso de depois, certeza que é muita e gente. depois não só as modalidades, mas tens de todo o tipo de atletas. Tens atletas jovens, tens atletas mais velhos, tens amadores, tens profissionais, tens atletas com objetivos completamente diferentes, e era um bocado de saber essa parte. Olha, tenho conseguido gerir isto e nos últimos, sei lá, no último ano e pós-pandemia, tenho tido um crescimento, graças a Deus, um crescimento bom, e tenho estado agora com alguns colaboradores que se quiseram juntar também ao projeto e aprender, que tem sido uma mais-valia, uma ajuda para o KBE Training Center, digamos assim, o que me tem feito que consiga tirar algumas horas do meu espaço físico para poder ir acompanhar os triatletas e acompanhar a parte da natação, que era aqueles onde eu tinha que me deslocar mais tempo. Aqui nesta nossa zona temos atletas do futebol, temos atletas, estamos a ter muitos atletas miúdos, jovens futebolistas, aí a partir do sub-15 para cima. Temos triatletas não de elite, ou seja, de grupos de idade, também temos vindo a trabalhar com muitos, e pronto, e tenho estado aqui a conseguir construir uma equipa, e um dos meus objetivos também passa por isso, por trazer malta, profissionais que queiram seguir esta área, poder ajudá-los a crescer e ajudá-los a educar, para que continuemos o nosso crescimento como empresa e cada vez servir melhor os nossos atletas que confiam no nosso trabalho. Ou seja, já passa a ser agora não o KBE, mas sim um grupo de profissionais que cada vez mais estamos a trabalhar nesta área. Ou seja, no fundo é começares a expandir cada vez mais e teres cada vez uma equipa em torno das tuas ideias. Sim, ou seja, que tu acreditas. Exato. Eu acho que com o passar aqui, a velhice a chegar, cada vez mais estou aqui mais numa parte de gestão e uma parte mais educacional, a deixar os mais novos então agora cada vez mais a assumirem e a poder dar a oportunidade aos mais novos de viver as experiências que eu já vivi no desporto, graças a Deus foram muitas e bastante boas. Poder agora também passar um bocado, estou nesse processo um bocado de passar a pasta aqui aos mais novos e quem se queira juntar ao nosso grupo de trabalho, dar-lhes a oportunidade deles também de começarem a aprender e começarem a pôr as mãos na massa. Tens uma ideia de quantos atletas é que já mais ou menos está à tua base? Acima de já centenas, já estamos a falar de centenas, na boa. Claro. Diria, quando comecei esta parte mais de atletas, eu diria que foi para aí 2012, em Barcelona, que quando vim dos Estados Unidos dei-me voluntário numa equipa de rugby para ajudá-los. E foi a partir daí que comecei a trabalhar com mais atletas. Depois estive ligado também ao mundo dos MMAs. Depois no Dubai continuei a trabalhar com lutadores. E depois quando regressei a Portugal é que sim, fui para o rugby, já perdi a conta. São muitos. Já perdeste a conta, são muitos. Exato. Muitos atletas, muitas pessoas, já é uma carreira longa. Ou seja, estás a contribuir para aquilo que dizias, que ainda há poucos profissionais e tu estás a tentá-los criar, portanto, ou seja, também estás a contribuir para aquilo que achas que são as lacunas que esta área ainda tem, o que de certeza que é uma coisa que te dá muito gosto em fazer. Sim, dá. E eu tenho muito essa filosofia de poder, ou seja, eu gosto partilhar o conhecimento. De partilhar o conhecimento e que as outras, quem gosta realmente do desporto, eu sempre fui uma pessoa que desde pequeno fui vocacionado para o desporto, não há outra coisa que eu saiba fazer, ou seja, sempre foi desporto. E poder dar aos outros todas as experiências que eu via, desde ser campeão nacional, tanto como atleta, como depois já preparador físico em duas modalidades diferentes, ver os outros também agora, os atletas, a irem aos jogos, a bater recordes nacionais, portanto, todo isto que tu vives também poder passar aos outros. Exato. E desde que eu fiz a EGOS, eu sempre tive aquele objetivo de trazer EGOS para Portugal e partilhar com
e assim consegui, ou seja, fui a primeira, trouxe eles pegos e abri aqui, se calhar, aqui todo isto, este novo pensar, muita malta que hoje está aí bem lançado. Ok. Sim, fica essa ideia e assim a nível futuro, o que é que assim a curto, médio e longo prazo tu pensas poder vir a fazer para aumentar expandir um bocado? Eu vi que tu agora recentemente tens o espaço novo, mas querias ter mais espaços, Um dos meus grandes objetivos, sem dúvida, é dominar aqui a área de Cascais a nível de treino e cada vez mais tendo a ajudar tanto atletas como população geral e cada vez mais chegar a mais pessoas. Claro que o meu grande objetivo e o meu grande sonho é ter uma pequena Exos, isso é sem dúvida. Ok, é o teu objetivo mesmo, ok. É o meu grande objetivo, podermos ter um centro onde tu vais, seja atleta ou não vais atleta. Sim, isso era brutal. Só para vocês terem uma ideia, Egos, e hoje em dia já há muitos mais centros acima de Egos, foi a primeira que eu vi, ou seja, tu como atleta tens tudo lá, desde nutrição, fisioterapia, um espaço feito para atletas e pensado para atletas. Espetáculo. E para todos aqueles que querem treinar como atleta. Onde tu vais e tens a tua avaliação nutricional, podes comer lá, tens a tua própria comida, ou seja, nós chegávamos lá, para vocês terem uma ideia, mesmo nós que íamos tirar uns cursos, nós chegávamos lá, podíamos ir ao ginásio, antes de ir para o ginásio eu passava na refeição, e dizia, olha, quero o meu pequeno almoço às 8 horas e quero X de proteína. O atleta já tem mesmo a sua alimentação pré-definida, portanto eu chego lá, olha, o Hugo chega lá, vai treinar, eu às 8 quero o pequeno almoço. Não tens de pensar, não tens de preocupar em nada, tens tudo a facilitar-te. Sim. Percebes nada, e tens a recuperação, tens tudo. Sim. Claro que não ambiciono um espaço daqueles tão grande, mas um espaço pequeno onde tu possas recuperar, tu possas ter o teu físico, tens o teu nutricionista. Sim, exatamente. Isto para tudo. Esse sem dúvida que é o meu grande objetivo. Mas pronto, sim, pouco a pouco... acho que é uma coisa que vai fazer sentido e vai ter de certeza muita adesão, porque as pessoas vão sentir a diferença. Vão se sentir... E tu continuas a ter, e eu acho que ainda não tens, né? Não tens um cara que tenha isso. Não. Nem sequer a cidade do futebol ali ao lado. Tens a fisioterapia. O futebol está muito mais evoluído. Hoje em dia tu já comes, ou seja, já se toma um pequeno almoço no clube, ou seja, está muito evoluído o futebol, mas só naquele nível mesmo elite. Né? E eu tenho às vezes debatido mesmo, ou seja, porque são muitos atletas, ok, então cria níveis de atletas que tenham acesso a isto. Por exemplo, um atleta, e pegando no triatlo, eu vi malta acabar um treino de corrida, comer uma maçã e agora vou fazer este treino de si. Não pode ser. Porque a nutrição cada vez mais é super importante. Eu acabo de correr 10 km, por exemplo. E a seguir vou nadar 5. E no meu ali comi uma fruta. Não é nada. É super rápido. Fazes 500 metros, já foi a fruta, não é? Já foi a fruta da vida. O que é que eu vou buscar? Músculo para me aguentar. E depois é isto, que é outro, que eu começo aqui a falar, não está. Depois é outro aspecto que é, ou seja, se eu não como o necessário, as calorias necessárias para recuperar, eu não consigo recuperar. Porque para recuperar eu preciso de calorias. Exato. Depois está tudo interligado, isto depois no fim é uma bola de mesma parte da nutrição, não é? Por exemplo, não podemos isolar, senão não dá certo. E é uma das coisas que eu tenho visto muito, por exemplo, tu vais subir uma Serra de Sintra, imagina, ao domingo, a minha alimentação, ou seja, a minha preparação para ir subir uma Serra de Sintra não é a mesma que ir rolar na marginal. Por exemplo, muitas diferente. vezes tu comes igual. Não pode ser. Eu sei que vou subir uma Serra de Sintra, a minha alimentação tem que ser X. Claro. Se eu amanhã vou fazer o marginal, a minha alimentação é Y. Percebes? Para as demandas daquilo que eu vou fazer. Claro. E a intensidade é diferente. Tu tendo um sítio onde para aqueles mesmo de elite ou para quem possa, não é? Exato. Depois de elite, alguém tem que pagar.
né? Exato. Mas aqueles que podem... Mas então cria níveis. Ok, Jogos Olímpicos. Este tem direito a isto. Olha, este não tem. E se calhar também fazia com que os atletas trabalhassem mais para chegar àquele nível. Para chegar àquele nível, sim. Sim, porque isto é uma bola de neve, se houver resultados no centro desse, vai puxar mais atletas. Quem quer ir para esse centro tem que trabalhar mais. Eu acho que é isso, acho que falta muito esses pequenos... Ou seja, precisamos de um efeito bola de neve para o crescimento de todas as modalidades no geral. Não é só para o triatlo, isto é para todas as modalidades. E depois lá está, existem partes, por exemplo, nutrição é uma área em que existe muitos nutricionistas, mas exatamente especializados para o que estamos a falar não existe. Porque lá está, eu, por exemplo, vejo muitas revistas em que está lá uma dica, por exemplo, de ciclismo, em que eles aconselham purés de fruta. Portanto, para o ciclismo, purés de fruta, quer dizer, ninguém usa purés de fruta. Isso, quer dizer, são coisas muito... falta chegar-se às pessoas certas e chamá-las para os sítios certos. Porque tu, aquilo eu costumo dizer lá fora, eles não são melhores do que tu. Né? Somos todos feitos de carne e osso, somos todos iguais. Exato. Tem condições às vezes, melhor treino, ideologias e tudo. E tu vês, e eu nessas coisas gosto de cada vez ser mais crítico, tu vês um CAR, o nosso centro de rendimento, o ginásio é um bunker fechado, sem luz natural, com um espaço maravilhoso que tu tens ali à boca. Sim, foi preciso uma pandemia para trazerem as máquinas para fora. Que é sempre a parte interessante. Ora, vamos meter a máquina lá fora porque há uma pandemia. Exato, ou seja, vocês ainda veem luz natural, mas a malta da natação anda ali fechada e sai da água e vai para um ginásio fechado sem luz natural, tudo em cima uns dos outros, esquece. São pequenos detalhes cada vez que faz muita diferença. Se calhar tu acabas o teu treino e não te apetece ir para o ginásio e fechar-te ali. Claro, o ambiente é muito... Exatamente. Agora tem, né? Sim. Se tiveres um ginásio porreiro, um ginásio porreiro que te convida a ir treinar, se calhar mais. O ginásio que nós vamos ter daqui a 5 anos do KB, com tudo. Por exemplo. Mas, por exemplo, e tu vendo ali o ginásio do Estoril e no Estoril Praia, como agora em Oeiras, são ginásios que têm luz natural e isso dá-te uma motivação, mesmo para nós, para trabalhar, dá-te uma motivação completamente diferente. Sim, claro. Sem dúvida alguma. Olha, vamos dar aqui a parte final. Mas já agora tens mais uma questão? Okay. Não, também para quem nos ouve, pronto, não se esqueçam, vão ver o Instagram do KB, portanto o KB Training Center no Instagram, e assim também podem tirar mais informações, porque acho que é importante para toda a gente que queira saber mais, etc, claro. Etc. Portanto, pronto, era só isto que eu tinha a anotar. Hugo, força. Vamos aqui entrar, nós demos a oportunidade aqui às pessoas que nos ouvem de fazerem aqui algumas questões. Eu selecionei 3, são questões sobre a área da preparação física, dúvidas das pessoas. A primeira delas é: consigo fazer um bom trabalho de reforço muscular apenas com exercícios de peso corporal, ou seja, sem carga externa? Sim, pode. Uma coisa para casa, basicamente. Sim, parece-me que é uma pessoa que se calhar não tem condições de ir ao ginásio e quer fazer um trabalho em casa. Tu aí consegues modificar o treino, ou seja, eu posso trabalhar mais isométrico, eu posso trabalhar mais excêntrico, basta a nível às vezes psicológico eu concentrar a força naquele músculo, ou seja, a nível isométrico, e eu consigo fazer um bom trabalho de força. Começar, por exemplo, a nível de isometria, começo com 10 segundos, para a semana aumento para 15, aumento para 20, vou buscar um garrafão de água, já lhe estou a pôr uma carga externa e consegues perfeitamente fazer um trabalho disso. Ou seja, muito baixar lento em 5 segundos, baixar lento em 10 segundos, consegues manipular as variantes de treino e consegues fazer um bom trabalho de força muscular. Só sem casa. Porque não é só peso, atenção. E a prevenção vai trabalho de mobilidade, tem muito mais coisas. Por acaso, curiosidade, costumam, já agora que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar contigo, mas trabalhas flexibilidade com os triatletas, principalmente? Digo isto porque eu sempre triatleta sei a mobilidade. Trabalho muito mobilidade, sim. Okay. Depois o alongamento final, a flexibilidade, não passo para bem, já não trabalho muito o PNF, ia para lá da máxima amplitude deles, mas trabalho muito a mobilidade. E já que estamos a falar dessa área, surge-me outra questão que é, e acho que esta questão é capaz de ser comum a muitas pessoas. Vamos dizer que a seguir a um treino de corrida, acabamos o treino, tu és a favor de se fazer
alongamentos, alguns alongamentos, não fazer, depende do treino, porque às vezes há pessoas que dizem que em treinos easy pode-se fazer, em treinos de intensidade não convém. Qual é a tua opinião em relação a este tema? Foi aquilo que eu acabei de falar, ou seja, tudo depende se vais passar para além da tua máxima amplitude ou não. Eu posso alongar, o que é um bom retorno à calma, sem forçar muito, ou seja, sem passar o meu máxima amplitude. Não é ali que vais querer ganhar flexibilidade. Não. Então, portanto, no fim deve-se fazer, mas sem forçar demasiado. Exato, é um bom retorno à calma. Paras, alongas um bocadinho, trabalhas ali mobilidade, descansas. E aliás, estás a começar já a tua recuperação para o treino seguinte. Ok. Exato. Faz sentido. Mas depois há muito debate sobre isso, mas uma coisa é passar, ou seja, eu estar a esforçar o movimento, principalmente, e lá está, e às vezes é muito culturismo, não é? Tu acabas a treino e agora não consegue. Nem dá para não consegue, né? Exato. Estica o braço e eu passo. Outra coisa é, eu acabei de correr, para e alonga um bocadinho, tranquilo, sem esforçar, é bom, estás a recuperar, já estás a iniciar o teu processo de recuperação, que é o mais importante. E depois não estás a esforçar nada, estás a fazer mal. A questão seguinte, é mais importante a carga que colocamos no exercício ou a velocidade de execução? As duas coisas são importantes. Depende do que é que queres trabalhar e aquilo que queres fazer. Sim, é aqui esta pergunta é um bocado, também já sabia que ias por aí. Exato. Porque... E acima de tudo, desde que esteja bem feito. Se estivermos a trabalhar força, vais sempre querer mais carga e menos repetições. Não, mas eu posso estar a trabalhar força, ou seja, quando queres trabalhar força, andas sempre ali até ao máximo de 6 repetições. Certo? Ok. Agora, eu posso trabalhar 6 repetições a 90% do meu RM, ou posso trabalhar 6 repetições a 55, 60, mas com uma cadência mais lenta. Ou seja, vou ter o meu músculo mais tempo sobre a tensão. Portanto, interessante. Aqui são várias formas de manipular e aquilo, ou seja, qual é o objetivo do treino e o que é que queres trabalhar. Exatamente. Ok, interessantíssimo. Por exemplo, se eu quiser só trabalhar força máxima, aí sim. Se eu quiser estar ali a trabalhar um trabalho mais de força, resistência, de mais trabalho isométrico, trabalho excêntrico, com carga. Depende do que Depende do trabalho, sim. E a última questão, aqui também acho que já sei a tua resposta, mas devemos realizar... mais vocacionado para triatletas. Sim, a questão é, devemos realizar um circuito específico para cada modalidade ou misturar exercícios? Ou seja, tendo em conta o que tu já falaste, que nós temos de trabalhar como um atleta, faz mais sentido misturar, acho eu. Não há, até porque não há um treino só para natação e um treino só para triatlo, há muita coisa em comum, como falámos. Há muita coisa em comum, ou seja, isto lá está, isto tudo, o mais importante é que tu tenhas um sistema de treino. E eu não posso estar hoje, vou fazer, ou seja, eu não vou fazer spin, depois a seguir vou para a caixa de saltos, isto não pode ser uma salada de frutas. As coisas têm que estar bem organizadas. Ou seja, eu vou começar, imagina, com a minha preparação pilar, a seguir vou trabalhar a minha potência, a seguir vou trabalhar a minha força e posso acabar com um circuito onde trabalho mais resistência. Mas as coisas estão todas organizadas. Agora, não é um dia faço isto, agora outro dia faço aquilo, agora vou saltar para a caixa, depois agora a seguir da caixa vou saltar à corda, depois de saltar à corda vou fazer costas. E isso é uma salada de frutas e isso não traz qualquer benefício ao atleta. Tem que ter as coisas bem organizadas e ter, ou seja, tudo bem priorizado e durante aquelas 4 a 6 semanas, ou 6 semanas a 8 semanas, basicamente eu vou fazer sempre a mesma coisa. Eu vou manipular em intensidades, ou seja, ou a carga, ou as repetições, portanto é o que eu vou manipular. Bem. Ok. As coisas têm que... Imagina, eu tenho um campeonato do mundo daqui a 12 semanas, então vou programar tudo até lá chegar. As primeiras 4 semanas, se calhar vou fazer um trabalho mais de força e resistência, nas últimas semanas vou fazer um trabalho mais de força máxima, depois mais uma força, ou seja, mais potência. Sim, tu tens uma lógica, não é apenas colocar as coisas porque sim.
Sim, isto claramente é a separação, acho que é muito importante e já referimos isso muitas vezes. Isto é completamente diferente daquela ideologia cá de ginásio, em que isto é um trabalho com lógica, não é um trabalho que é só chegar lá e fazer, não, tem muita lógica por trás, Sim, tem é muito isso, depois estudo, vai fazer a Eu não vou, tem, por exemplo, na tem minha que se pensar metodologia de muito. treino, em quase, ou seja, depois também depende sempre do atleta e daquilo que o atleta gosta de fazer ou daquilo que o treinador também nos pede, mas tento nunca só pôr um treino de pernas, por exemplo. É sempre perna, ou seja, empurrar, puxar, percebes? Ou seja, tenho que trabalhar sempre o corpo todo. O corpo todo. Sim. Eu para correr mais rápido, uma das coisas que eu prefiro para correr mais rápido, tenho que fechar os braços mais rápido. Sim. Tenho que ter dorsais. As pernas acompanham depois os braços. Exato, estás a ver? Exato. Portanto, e depois se fores ver em cima da bicicleta, né? Tu tens que, se eu não tiver uma boa postura em cima da bicicleta, ou seja, se eu não tiver boa mobilidade para segurar o guiador ou força, eu começo a ter um desequilíbrio e o teu gasto, ou seja, deixas de ser tão eficiente, portanto, o teu gasto energético vai ser muito maior. Não, Portanto, e agora temos aquilo... a questão aerodinâmica, que é super importante, e nós para estarmos numa boa posição na bicicleta, como tu dizes, temos de ter flexibilidade, temos de ter força. Ou seja, eu para estar ali encaixado, estar ali encaixado, isto para mim dá trabalho, conseguir chegar aí é preciso muito trabalho. Sim, e tem que ser natural, eu tenho que estar ali numa posição natural, onde não tens esforço para aguentar ali. Exato. Porque senão lá vai a lombar, e depois a lombar aqui vou correr, já a lombar já gastou o que tinha a gastar, portanto vou descompensar. E isto é tudo, ou seja, que é isto que eu acho que a malta ainda não tem esta visão. Cada vez mais perceber que eu faço muita comparação, o atleta é quase como um carro de corrida. E às vezes não basta teres um bom motor. Claro, não vale a pena estar a querer meter carga sobre uma coisa que já está torta. Exatamente. Tu vais andar sempre. Né? Tu vais andar sempre, mas se calhar não vais conseguir manter aquela velocidade durante as 80 voltas. Exato. E isso cada vez mais, principalmente a malta do triatlo que tem tantas vertentes, para aí daquilo que eu vejo mais nos grupos de idade. A natação então é a malta nada mal como tudo. Nada. É aquela abraçada assim. Exato. E isso tudo é um gasto calórico que tu não tens noção do que é. Sim, é uma energia. Saem da água desgastados. Há muita coisa que eu acho que se pode melhorar e que as pessoas procurem ajuda, procurem... Exato. Porque eu acho que todos gastam de ganhar, todos gostam de melhorar os seus tempos e não ficar para trás. Portanto, acho que ainda há aí uma boa... Sim, e assim em jeito de conclusão, eu acho que este podcast foi interessante no ponto de vista em que nós, assim, numa conversa fomos percebendo todas as áreas e todas as ligações e íamos continuar por aqui de todo o impacto que tem depois este pequeno treino, ou seja, e eu acho que as pessoas, o que é que faz o Age Group para desvalorizar o ginásio? Eu não tenho muito tempo para treinar, vou logo tirar, mas não, se calhar é preferível pedalar menos um bocado e correr menos um bocadinho e fazer isto e ter, é o que eu acho. Exato. Porque muitas vezes vai-te ajudar, ou seja, porque tu a resistência já lá tens, certo? A pessoa já a resistência já lá por tem, norma, sim, exato. Tens muitos quilómetros em cima, consegues. Agora, o que é que eu tenho que fazer para, se calhar, tornar mais eficiente, que é eu conseguir aguentar aquele ritmo mais tempo, ou baixar o meu ritmo, ou pôr mais watts na bicicleta quando tenho que subir. Portanto, e é isso que ainda não conseguem ver, que só através do trabalho, ganhando força e ganhando mais mobilidade. Por exemplo, muitas vezes, já acabando aqui, se souberes a importância que tem a mobilidade do tornozelo na prevenção de lesão a nível do joelho, é imensa. Exato. E a importância do tornozelo na corrida. E hoje na em dia, corrida, cada vez mais, existe mais na parte da separação, mas depois na aplicação de força no chão. A parte dos dedos, dos pés e da almofada, onde tu aplicas a força, cada vez mais é super importante. E trabalha-se especificamente para isso, para que eu consiga aplicar mais força aplicar bem a força no chão. Exato. Nós ficávamos aqui até amanhã a falar. Exato. Mas acho que foi bastante interessante e já o David já disse, quem quiser acompanhar o KB pelo Instagram é fácil, para começarem agora a
avançar aí com a preparação para as últimas provas da época e já preparar a próxima época, porque isto é um trabalho que leva tempo a dar resultados. E olha, é agradecer, KB, obrigado, Muito obrigado por este bocadinho, obrigado. E espero que aí em casa tenham aprendido aqui algumas coisas e tenham ganho de vontade para iniciar então este trabalho. Muito obrigado e eu. boa sorte com os seus projetos também. Tá, obrigado eu. Tchau. Tchau.